Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje nós vamos falar da famosa USAL. Quem não lembra do momento épico, onde o Cabo Daciolo falou disso pela primeira vez de maneira aberta ao mundo todo, né? Na mídia, na grande mídia. Vamos ver. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano URSAL? O senhor tem para dizer? O plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Foro de São Paulo e acho que está respondido. Eu nunca frequentei o Foro de São Paulo, não sei, uma vez que me convidaram para fazer uma palestra, saí de lá impressionado como eram os mortos-vivos. Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Foro de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram. Sobre o Foro de São Paulo, qual é a sua posição em relação a isso? Eu acho que o que pega na discussão, assim, na convivência das pessoas é catapora. Ideia só pega se for boa. Então, eu não devo conviver com ninguém. Na última eleição, você tinha 4 candidatos. 3 deles pertenciam ao Foro de São Paulo. O PDT, Garotinho, pertence ao Foro de São Paulo. O PPS, que era o Ciro Gomes, pertence ao Foro de São Paulo. E o PT. Ora, existem resoluções do Foro de São Paulo, já de anos atrás, que colocam como prioridade para todo o foro eleger o Lula presidente da República do Brasil. Então, isso quer dizer, eu estou aqui acusando publicamente o seu Ciro Gomes e o seu Garotinho de ter participado dessa farsa conscientemente. Quer dizer, eles sabiam que tinha um compromisso perante toda a esquerda latino-americana no sentido de eleger o Lula presidente. Então vão lá para servir de sparring. E depois de apanhar, ele é premiado, como o seu Ciro Gomes foi premiado com o Ministério. É claro que o assunto virou chacota, né? Porque idiota sempre é idiota. Idiota é sempre fazendo idiotices. A grande questão, irmãos, é o que é de fato a USAL. Nós sabemos que é uma coisa maligna, que é uma coisa que a esquerda orquestrou. Basta ver para isso que os idealizadores é caras como Maduro, certo? Ditadores comunistas. Esses caras são os maiores interessados na USAL, né? Na Pátria-Mãe, na Zona Sul. Mas o que de fato ela é? Qual era a ideia inicial? Família, até nesse documentário a gente precisa pôr filtro. Nunca você deve, até quando eu falar aqui, você não deve simplesmente pegar o que eu falo e usar como regra de vida, como lei absoluta. Você tem que questionar e ver se eu estou falando a realidade. Se as coisas realmente acontecem assim. Aí sim, se você vê que de fato aí você sim pode dar a credibilidade devida a que eu, nesse caso, estou merecendo. Agora, quando o Cabo Daciolo falou da Zona Sul, de fato ela é uma coisa maligna. O que a gente sabe que eles queriam fazer era implantar um governo comunista na América Latina. Todos unidos pelo comunismo. Ia chegar o momento que você não ia ser dono nem mais da sua propriedade. O governo ia tomar conta disso. O Brasil já estava fazendo isso, principalmente para quem era dono de muita terra. Eles já estavam tomando um pedaço, o governo mandando. Isso aí é lei, basta você pesquisar e você vai saber. Mas a ideia inicial era uma ideia ótima e era o que deveria ser feito. Assim como a União Europeia, você viu agora, há pouco tempo eles censurando até o Google. Veja o poder dos caras. A União Europeia. Inclusive foram eles que orquestraram aquele grande boicote às redes sociais. O YouTube quase fale nessa época. Então, por que eles conseguem essas façanhas? Porque estão unidos. Aqueles países todos da Europa se uniram pelos seus próprios interesses. Então, nada mais justo que a América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, todos nós se uníssemos para defender os nossos próprios interesses. Aí isso seria a teoria, o que seria digno.
Mas na prática, o que ia acontecer era o quê? Os governos comunistas se juntando para formar uma grande ditadura na América Latina, onde o povo ia sofrer muito mais do que já sofre, porque todos são corruptos. Eu já estou explicando isso, deixando bem claro, para que o documentário vai mostrar a ideia na teoria, tá certo? Então eles vão falar bem até de Marx. Mas se você quer saber de fato o que Marx acreditava, o que a maioria que segue Marx acredita e prefere não falar, tá tudo nesse nosso vídeo. Ainda está no ar, família. Ainda está no ar, então assista, tá certo? Se você puder até assistir antes desse vídeo, assiste para que você possa colocar já um verdadeiro filtro na sua mente, para que você possa de fato filtrar somente o que é bom. Não é uma barreira. Barreira é ruim, porque quando a informação ela não chega nem a passar da barreira, tem que ser um filtro para que a informação passe, mas só passa o que for bom, o que realmente vai somar na sua vida. E é isso que eu tento fazer aqui nesse canal. Não quero saber se o cara é de esquerda, de direita, de meio, dane-se. Eu quero saber o que é bom para minha nação. Então é o que você vai ver agora, irmão. Já filtrado. Você vê o Marx, por mais escroto que eu o considere, algumas das ideias dele e algumas das coisas que ele fala é a mais pura verdade. Mas por trás dessas ideias tem outras muito piores. Então é isso que a gente tem que estar sempre filtrado e pronto para nos defender, tá certo, família? Sempre, essa é a dica de hoje, sempre filtre as informações, irmão. Sempre filtre, porque no meio de boas ideias também existem as más ideias, as más intenções. Infelizmente o ser humano é falho e a gente precisa sempre filtrar. Essa parte do documentário é um exemplo disso. Filtre o que é bom. Então vamos assistir juntos. Senhores do Mundo. Nós temos um projeto de união muito positivo, que é a Unasul. E ela fazia parte de uma visão do Hugo Chávez de integração da América do Sul, primeiro, né, e eventualmente da América Latina e do Caribe, né, buscando criar uma base de desenvolvimento continental que viabilizasse uma crescente autonomia do continente em relação aos países do hemisfério norte e às suas corporações transnacionais. Não à toa, o Equador é o país mais empenhado na criação do Banco do Sul, porque o Banco do Sul foi criado no papel. Porque o Banco do Sul, sem o Brasil, não existe. E o que o Brasil fez em relação ao Banco do Sul? Apoiou, na verdade, prolongou as negociações e só entrou quando, do ponto de vista político, não tinha mais como não entrar. Só que entrou pro forma, formalmente. Por que ele fez isso? Porque do ponto de vista geopolítico do Brasil na região, o Banco do Sul já existe. Chama-se BNDES. Do ponto geopolítico do Brasil, o que lhe interessa é um banco que financia a atuação de empresas e capitais a partir do Brasil nas outras economias da região. E não propriamente uma integração regional, de fato, alternativa à integração regional neoliberal. Infelizmente, o Brasil não investiu nesse projeto. Não à toa o Brasil está apostando mais num banco de financiamento via BRICS do que propriamente em relação ao Banco do Sul. Mas nós estamos nos transformando numa nação ocupada pelo capital estrangeiro. Conseguiram colocar a ditadura do capital. Conseguiram. Não precisamos mais ter uma ditadura civil-militar, porque o povo está preso por algemas invisíveis, correntes invisíveis, essa dívida pública. Hoje em dia você não precisa de exército. Há um domínio puramente financeiro e econômico, e hoje é essencialmente financeiro. Então nós fomos capturados pelo capitalismo internacional através de dívidas. O que ocorre é que a dívida pública tem uma funcionalidade dentro da forma capitalista. Marx já apontava isso lá no Capital, quando dizia ironicamente que a única coisa no capitalismo que é de fato socializada, que é de fato pública, é a dívida. A dívida pública passa a ter então aí uma funcionalidade de ser um dos instrumentos de carrear riqueza pública para as mãos privadas. Família, essa parte do documentário, apesar de ser um documentário bom, ele também tem ideias que você precisa filtrar. Essa parte onde ele critica o capitalismo e meio que engrandece o socialismo ou o comunismo, você filtre, tá certo?
O socialismo, o comunismo principalmente, eles não dão certo. São ideias que, por exemplo, vamos lá para o comunismo. Todo mundo receber igualmente, parcelas iguais, passa para o Estado e o Estado divide em partes iguais. Até em um grupo de 10 pessoas isso não dá certo. Se a gente se juntasse aqui agora, ó, vamos trabalhar 10 pessoas agora, e o que a gente receber, o que essas 10 pessoas receber, a gente divide entre nós, em partes iguais. Não dá certo, por quê? 2 ou 3 ou até mais pessoas no meio desse grupo de 10 ia ver que se ele trabalhar menos, ele recebe a mesma coisa. O ser humano é esperto. Então isso iria acontecer. E você veja isso num grupo de 10 pessoas, imagine em uma nação. Então são ideias absurdas. O capitalismo é a melhor coisa. Eu sou totalmente a favor do capitalismo, porque você recebe pelo que trabalha. Se você não trabalha, você não tem. O que precisa ser freado hoje é esse monopólio das empresas internacionais e esse capitalismo selvagem, que são esses juros abusivos. Mas o capitalismo, eu acho até ele cristão. Desde o começo, nós recebemos essa punição. O homem viverá do suor do seu rosto e não do suor dos outros. Então, por favor, essa parte do documentário, você filtre, tá certo? O capitalismo ainda é melhor do que o socialismo e do que o comunismo. Continuando. O crescimento da dívida pública é uma condição sine qua non para a expansão da especulação nos mercados financeiros, inclusive privados. O mercado internacional se articulou para impor, se impor no mundo através do mercado financeiro. Os bancos hoje, associados às grandes empresas, eles controlam o crédito e, portanto, definem o investimento nesse país. Cresceu muito a dívida interna, notadamente porque o Banco Central é completamente um feudo dos banqueiros. O Banco Central, apenas no organograma oficial, ele está subordinado ao governo federal. Na prática, ele serve por completo ao interesse dos aplicadores, ou seja, do grande capital, dos banqueiros. Portanto, mudar a política macroeconômica, reduzir a taxa de juros, ter uma taxa de câmbio que seja um elemento de defesa da nossa indústria nacional, seriam elementos fundamentais. Mas para isso é necessário, acima de tudo, uma mudança no quadro político do país. Desde 1994, particularmente, existe uma hegemonia na determinação das políticas públicas dos interesses de bancos e multinacionais. O poder ficou na mão dos banqueiros e das transnacionais. Então, eles são a classe dominante, eles determinam a eleição dos políticos. Mas a gente também tem que criar mecanismos econômicos para romper com a banca internacional, porque a nova ditadura hoje não é a ditadura dos militares, é a ditadura dos banqueiros, é a ditadura da banca internacional. Isso a gente tem que romper e seguir o exemplo da Islândia, que não paga a sua dívida e ainda mandou prender os banqueiros. Sempre consideramos que a dívida é o principal mecanismo de dominação nas relações assimétricas norte-sul e também como um mecanismo de transferência líquida de riqueza para a burguesia. A gente percebe que as elites são impenetráveis, por mais que a gente pressione. Uma vez no poder, os governantes, os políticos cedem às pressões das corporações e não à pressão da sociedade civil. Essa oligarquia, ela fortaleceu muito o seu poder à medida que ela foi concentrando mais a finança, mais poder sobre a finança, ela também foi paralelamente aumentando o seu poder político, o seu controle praticamente completo sobre todos os governantes. O governo fica nessa corda bamba desde o segundo governo do Fernando Henrique, sem resolver a questão. Os governos pós-2002, apesar de serem capitaneados pelo PT, que sempre foi um partido crítico ao Plano Real, pelo menos até 2002, por uma concepção de governabilidade, esse partido mudou a sua concepção. Do seu ponto de vista macroeconômico, ele deu sequência ao que vinha sendo feito desde os anos 90. Boa parte da chamada credibilidade do governo Lula se deu justamente por esta surpresa para os banqueiros e financistas internacionais. O partido que sempre sustentou
a denúncia de todas as consequências nefastas do modelo liberal no Brasil, simplesmente capitulou quando chegou no governo federal. Essa parte do documentário é uma das partes cruciais. Eu acho que dessa terceira parte é a parte mais importante. E você só vai entender bem se tiver assistido a última parte, a parte 2, que nós mostramos como o governo Lula fez para maquiar a dívida externa, aumentando a interna, que no final dá em tudo, dá na mesma coisa. Pega os recursos nacionais e manda para os donos dos bancos, seja interno ou externo, tudo vai parar na mão das 13 famílias que são donas de tudo. Eles botam banco de fora, banco interno, mas é uma coisa só, tudo vai parar para as 13 famílias, tá certo? Vamos dizer que eu sou louco, mas é fato. Como disse no nosso documentário, Banqueiro Internacional denuncia, ele disse uma coisa que é a regra base de tudo. Quer saber quem é que está mandando, quem é que é o dono? Rastreia o dinheiro e aí você vai descobrir. E é fato, se você rastrear o dinheiro que é pago a esses bancos, você vai ver que vai para as 13 famílias. Eles são os donos de tudo. Mas essa questão quando ele fala do governo Lula e Dilma, você vê claramente que é a mesma coisa de sempre, aconteceu e volta a acontecer novamente. Um governo que criticava o Plano Real, que criticava esse tipo de governança, na hora que entra no poder, na hora que se elege, faz tudo o que os outros faziam. Entrega de novo o Brasil para eles, como ele falou, por uma questão de governabilidade. Ou seja, ou você faz isso, ou eles dão um jeito de tirar você do poder. Então, Lula fez de uma forma tão canalha que foi chamado de um cara pelo próprio Barack Obama. Quantas vezes eu vou mostrar a imagem aqui? Eu não vou mostrar dessa vez de novo o vídeo, porque já mostrei muitos vídeos. Mas é exatamente isso, o cara entra, vê que não dá pra fazer nada, ou que precisa fazer, ele não tem coragem de fazer, porque de dá, mas precisa muita coragem pra fazer, e ninguém quer perder o lugar que conseguiu. Porque, meu caro irmão, quando você chega num patamar desse, você tem a chance de armar você e toda a sua família, todos os próximos a você. Então você tem que jogar isso fora, essa grande chance de, até o final da sua geração, você ter condições para lutar pelo povo. Aí tem que ser herói, tem que ser verdadeiramente um herói para fazer isso. O Dr. Enéas, por exemplo, ele ficou mais pobre na política. E você vê o contrário. Você vê Bolsonaro mesmo ficou rico na política. Antes ele dizia o quê? Que não tinha passagem nem para ir aqui na Argentina, no Uruguai. E hoje o cara vive viajando. Aumentou o patrimônio para 15 milhões e fez a mesma coisa que Lula. Bolsonaro disse o quê sobre a reforma da Previdência? Que era uma reforma criminosa, que jamais... E criticou em alto e bom som o governo Temer. Já mostrei também em outros vídeos, eu não vou ficar mostrando, família, porque sempre os vídeos são bloqueados e não adianta ficar insistindo. Mas se você procurar aí, você vai ver ele mesmo criticando a reforma da Previdência, criticando o Mourão por falar em cortar o 13º. Agora vem o Guedes com essa proposta de criar a carteira de trabalho verde e amarela. Ou seja, por que essa mudança? Por que um cara que é nacionalista, como era o caso de Bolsonaro no começo, muda tanto de posições, traindo até a própria palavra dele como um homem na hora que chega no poder, na hora que chega na cadeira? Por que acontece isso? Por causa desses caras. As 13 famílias, os banqueiros Illuminati, são eles que sugam e obrigam os governos, é eles que mandam. Então, quando você vê um presidente brasileiro, FHC, Dilma Rousseff, Lula, Bolsonaro, quando você vê eles ir lá para Washington, na verdade eles vão não para visitar, nem para fechar acordo, eles vão para prestar conta como empregados que são. É isso que eles vão fazer. Empregados do governo americano, não. O governo americano também é empregado destes mesmos caras. Agora é como se eles fossem o gerente. Vamos gerenciar aqui, porque são os maiores. Mas são empregados também, eles também devem aos caras. Esse ano mesmo, já se fala até 2020, também falei isso em outro vídeo, nem sei se está no, acho que não, já foi tirado também, infelizmente. Mas a gente mostrou que eles têm um déficit também de 3 vezes, um fundo de 3, o que vai fazer o dólar até 2020, se eles não tomar outra providência, né, não sugar de ninguém, eles vão ter uma queda de 30% no valor da sua moeda. E isso é muito ruim, porque o real está atrelado a ele e vai cair também. Não é um aumento do Tesouro Nacional que vai fazer esse dólar cair. Não, ele vai ter uma queda e todas as moedas que estão com ele, atrelada a ele, é como um cara amarrado, né? Você joga aquele cara, os outros que estão amarrados com ele vai cair também. É a mesma coisa. Então, família, mais uma vez, essa parte do documentário tem que ser destacada, porque ela mostra claramente que não importa se é esquerda, se é direita, se é centro, todos eles acabam fazendo o que o interesse internacional quer. Aí tá mais uma prova disso, que não existe esquerda ou direita, tá certo? Existe pro povo, existe internamente, mas internacionalmente, na geopolítica, eles servem ao sistema. Vamos continuar assistindo. Não ter lidado com essa questão de uma maneira frontal e corajosa, o que indica isso? Indica que o tema do endividamento é
tão importante para os países do norte, para os credores e para os bancos privados, que eles usam qualquer meio para ou ameaçar ou cooptar novos governos em relação a isso. E nós temos precedentes graves relacionados com uma política mais soberana de países da América Latina. Eu menciono, por exemplo, Jaime Roldós, presidente do Equador, né, que em 83, depois de uma campanha vitoriosa, fantástica, uma eleição democrática sem questionamentos, né, como ele propunha uma gestão econômica voltada para os benefícios da população e da nação equatoriana, foi morto pela CIA, conforme está o depoimento e o testemunho do John Perkins, que é o autor daquele livro Eu Fui um Assassino Econômico. E ele diz de cátedra porque ele era um dos agentes no Equador naquela época. De modo que eu imagino que semelhantes pressões tenham acontecido com o Lula quando ele foi, em outubro de 2002, já eleito. Ele foi a Washington e aí alguma coisa aconteceu que tudo mudou. Ele nomeou o Henrique Meirelles presidente do Banco Central, e o Henrique Meirelles era o presidente do Bank Boston, que era um dos credores do governo brasileiro. Portanto, inimaginável a gente ter um presidente de banco transnacional virando gestor do Banco Central, que é a chave, né, do sistema da gestão financeira do governo federal. Aí, família, para você entender o absurdo que é, uma coisa totalmente ilógica, imagine que você me deve um dinheiro, você pega um dinheiro comigo emprestado, você tá me pagando esse juro por mês, e aí eu digo, ó, eu vou agora tomar conta de tudo que tu ganha, eu vou administrar isso. Você permitiria que o cara que você deve começasse a tomar conta de todas as suas finanças? Claro que não, né? Você não ia me colocar lá para tomar conta do seu dinheiro. Mas por que o governo aceita isso? Qual é a resposta, irmão? O governo não aceita isso. O governo acata isso. Os caras, os donos do dinheiro, dizem, olha, leva esse cara e coloca ele lá. E ponto final. E vai e faz isso ligeiro. E o cara vai e faz. Foi o caso de Lula. Colocou o Meirelles lá, um banqueiro, um cara que serve ao sistema. Então, família, você vê claramente aí como as coisas são, como de fato elas são. Agora você ainda vai ver os minions, esquerdistas ainda ficarem procurando chifre em cabeça de cavalo. Ó, vamos fazer assim, o negócio é esse, o negócio é aquele. Não existe. É por isso que alguns que não entendem, que tem a cabeça cheia de besteira, chega aqui e diz que eu sou arrogante. Pelo amor de Deus, irmão, não tô sendo arrogante, eu tô te mostrando o problema. Essas mesmas pessoas dizem que Enéas era louco, porque não pode ser assim, tem que ser discutido. Não é um problema. Essas mesmas pessoas dizem, não, Enéas era muito extremista, queria ser o dono da verdade. Não é assim não pode ser, isso tem que ser discutido. Não tem que ser discutido, família. Esse é o X da questão. Você tem que discutir com eles, os juros. Não adianta procurar outra solução além disso. As soluções que tem além disso, é a que o governo está propondo aí, espremer mais você. Você sabia que você trabalha 4 meses e 3 semanas por ano para pagar só de juro? Aí a sua esposa quer ir para uma praia, seu filho faz aniversário, você não pode fazer uma festa, você quer comprar um carrinho melhor, você não pode, porque até que se tiver o dinheiro para comprar, não aguenta o consumo dele. É tudo isso, irmão. Tudo isso culpa desses caras, porque esses caras sugam. Como é que você trabalha quase 5 meses para esses caras e aceita uma coisa dessa? Isso é imposto. O próprio governo também, quando chega lá pensando, eu sou agora o que manda, ele chega lá e descobre que ele está preso por vários e vários contratos. E se ele abrir a boca para querer desfazer, o que é que Enéas só falou, ele nem chegou ao poder, só falou em desfazer isso. Taxar ele como o quê? Ditador, fascista. Se Enéas, vocês podem ter certeza, se Enéas tivesse sido eleito, ele não teria terminado o mandato. Então, irmão, veja que esse tipo de documentário você não vê em outro canal. Você só vê aqui, por quê? Porque aqui a gente dá a cara a tapa. A intenção é aqui informar. Se isso vai nos fazer perder inscrito, se isso vai fazer a plataforma nos perseguir ainda mais, não tem problema, que assim seja. Mas que a verdade vai ser dita, custe o que custar. Então vamos continuar vendo o documentário e sempre filtrando e retendo o que é bom. Nós estamos convencidos que a resposta não é técnica, né? Quer dizer, as condições
para realizar uma moratória, uma auditoria na forma como nós acreditamos que seja necessária. E mais que isso, tirando as conclusões de uma auditoria dessa, as atitudes políticas a serem implementadas, isso não é tarefa de um Banco Central forte, de um ministro da Economia decente. Isso é tarefa de uma mudança profunda de correlação de forças na sociedade latino-americana e mundial. Esse fragmento de classe monopolista financeira tem um poder muito grande. Para contrapor a esse poder, é necessário, como dizia já o bom e velho Maquiavel, só o poder limita poder. É necessário que o povo, que os trabalhadores, que a classe trabalhadora constitua-se num poder para fazer valer sua vontade. Eleições com a presente estrutura econômica e midiática, né? Com a concentração também da mídia e de tudo mais que há aí, não existe, a meu ver, chance alguma, nenhuma chance de reversão desse quadro, somente com um tipo de mobilização popular. Aquela manifestação de rua, grande parte daquela população que estava na rua não sabe o que acontece com o endividamento público. E por conta disso, eles estavam reivindicando coisas no varejo. Quando o tema central, para mim, na minha visão, são dois. O primeiro é a dívida pública, o segundo é a democratização da mídia. O pré-sal dá para pagar 10 dívidas públicas, tá certo? Mas se ele for mantido aqui. Mas não tem sentido você estar tendo uma dívida pública crescente e descontrolada, porque não se fez uma auditoria. Todos os países que fizeram auditoria da dívida, a dívida caiu drasticamente, porque essa dívida é mentirosa, essa dívida é falsa. Essa dívida que está aí é impagável. Não adianta ficar sonhando com o petróleo que vai vir daqui a 20 anos lá do pré-sal, porque quando chegar esse petróleo, a dívida vai estar num buraco tão grande que é impagável. Então, não adianta o Brasil ficar jogando para o futuro, contando com pré-sal, com pós-sal. Não é por aí que se resolve o problema. Essa é a realidade brasileira. Tem que encarar o problema de frente, tem que renegociar a dívida. O tema da taxa de juros e o tema do superávit primário precisa ganhar as ruas para que a população tenha conhecimento. A dívida pública atualmente no Brasil é um tema que não é abordado, principalmente pela grande mídia. E por que não se fala disso? Por que não se diz para a população que o governo não pode dar serviços públicos porque tem que pagar o juro da dívida pública? Porque isto é de uma injustiça brutal e que teria consequências políticas muito graves, não apenas para o governo, como para a própria oposição. Porque a oposição não está liberta de responsabilidades na formação da dívida pública. Então, assim, quando eu fui preso, eu estava lutando para a educação, melhoria da educação. E quando eu fiz assim, aí foi aí que eu pensei, vamos estar com a melhoria da educação, mas e aí? O Brasil diz que falta verba para a educação. Ué, mas onde está a verba? Aí eu me fiz a pergunta, mas onde está essa verba? A gente não paga tanto imposto, mas onde está essa verba? A gente tem um PIB de 2,3 trilhões aí, né? Então, se um PIB tão alto, somos o 7º país de maior economia, né? Um país rico, como é que a gente não tem dinheiro para educação? Foi aí que eu conheci, porque esse dinheiro da educação é roubado para a dívida pública. Uma dos escudos dessa ordem econômica tão desigual é tornar esse tema árido, né? É fazer com que ele seja desconhecido da população.
As pessoas parecem que precisam fazer um curso de economia para entender o que são esses meandros tão difíceis da dívida pública, né? O próprio sistema, ele coloca o tema como sendo muito difícil, ele apresenta como sendo muito difícil para que a gente não tenha aprofundamento. Na realidade, eu não tenho nenhum conhecimento de economia, mas eu estou aqui conversando com você com algum conhecimento do que eu estou falando, porque eu li e porque eu adquiri essa informação. Só o despertar desse tema já é interessante. Se toda manifestação de rua tivesse esse tema em pauta, as assembleias populares tivessem esse tema em pauta, fazer palestras em escolas, para os professores e para os alunos, tentar informar uma maior quantidade de pessoas, eu acho que aí poderia ter um maior empoderamento do povo mesmo, popular. Na construção dessa mobilização que vai permitir uma verdadeira saída deste problema, é preciso que cada um se sinta responsável. Nós queremos que haja realmente uma conscientização do público. E assim, isso é um trabalho de formiguinha. É na fila do ônibus, é na fila do banco, é na fila do mercado, é estar almoçando, é estar trabalhando, é conversando sobre isso. É muito importante que cada um de nós tenhamos algo assim, ó, nas mãos, ó. Um panfletinho desse aqui, em que fala dessa questão. Não é só sentar dentro de uma sala, né, e você falar sobre a auditoria. Você tem que invadir os movimentos. Seu movimento tem que crescer nacionalmente para que a gente possa pressionar o governo e para que haja, então, a auditoria, nos moldes de uma auditoria cidadã da dívida pública, ou seja, com a participação da sociedade civil. O Brizola costumava dizer que a dívida externa é como uma bomba de sucção que não deixa aqui ficar como as veias da América Latina, que o Galeano também descreve. Mas eu diria, o Brizola fala em bombas de sucção, eu diria que é um guincho que nós temos atrás das nossas costas, que quando a gente tenta correr, aí o guincho nos puxa. O governo tem que suspender o pagamento dos juros da dívida interna e botar esse dinheiro que é nosso. Ninguém autorizou. Eu não pago imposto sobre o leite, sobre a água, sobre qualquer coisa e digo para o governo, pegue esse meu dinheiro e pague juro. O tema é tão importante que se a sociedade brasileira não se mobiliza e não pressiona por uma nova política econômica e uma relacionada ao endividamento e uma nova política de gestão do orçamento público, nós vamos ao fracasso, nós vamos à bancarrota. Não é possível ter um modelo soberano, socialmente justo, com tanta sangria. Esse é um problema crucial para a independência do Brasil. E quando a gente fala independência, fica uma coisa meio esquisita, né, se falar independência hoje, mas eu considero que a dívida pública brasileira hoje, ela se reveste de uma forma de neocolonialismo. Nós estamos convencidos, primeiro, que é necessário de imediato estatizar integral e totalmente o sistema financeiro nesse país. Se ele prestar algum serviço, ele tem que ser aquele de recolher o recurso e colocar a serviço do crédito para aquilo que tem que ser decidido pela maioria da vontade popular. Primeiro passo, que eu espero que esse processo nosso a gente consiga, exigir do governo que abra e bote na mesa todos os números da dívida. A dívida, ela interessa a todos e é de responsabilidade nossa exigir que eu seja auditada, que a gente pague a dívida, mas que for legal e legítima e que ela não seja uma dívida de expoliação do povo, né? Então é fundamental para nós garantir que a auditoria cidadã da dívida aconteça como está prevista na Constituição e que nós possamos resgatar essa porção de soberania, resgatar a possibilidade de um orçamento maior, mais justo e que possa ser destinado às políticas sociais. Entre a riqueza do país e a consumação dos direitos sociais, tem uma dívida no meio do caminho, que a gente tem que enfrentá-la. E a ferramenta legítima para enfrentar, para documentar e para obter resultados é a auditoria. Quem quiser realmente governar para o bem do Brasil, ou enfrenta o tema da dívida, ou nós continuamos
um país escravo, submisso, que não é um verdadeiro país. É uma colônia. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Então é isso, família. Como você viu, enquanto nós continuarmos pagando esse juro, não adianta fazer plano, não adianta fazer o que for. Vamos cada vez mais entregar todas as nossas riquezas, todas as nossas empresas nacionais vão falir, vão ser substituídas por empresas internacionais e a dívida vai continuar crescendo até o ponto que a nação vai literalmente, realmente quebrar. Você vai entregar a chave do país para eles e ainda assim vai ficar devendo. É o que eles querem, porque isso faz parte da nova ordem mundial. É um plano global. Todas as nações têm que chegar a esse ponto vermelho, para que eles possam assumir. Então, se as pessoas não começarem a exigir dos governos isso agora, ainda dá tempo, família. Ainda dá tempo de nós exigirmos que faça essa auditoria, vejam realmente qual é o problema e se renegocie essa dívida. Porque ficar continuando do jeito que a gente tá, nós só temos que andar para trás igual a caranguejo. É preciso você se conscientizar, isso não é uma ideia esquerdista, isso não é uma ideia direitista, isso é uma ideia nacionalista, irmão. É o raiz do problema, não tem como negar isso, é a raiz do problema. Agora todos esses que estão aí, sendo pagos por esse sistema, mamando desse sistema, eles não vão, assim como no filme Coração Valente, se você não assistiu, assiste esse filme, você vai ver que a Inglaterra, ela comprou os reis escoceses, as pessoas que podiam realmente fazer a rebelião, e se não fosse o povo, junto com William Wallace, começar ali a realmente ir para cima do sistema, eles não teriam cedido, porque os lords, as pessoas que realmente tinham direito, né, de tomar aquela terra, de tomar aquela luta, eles foram todos comprados. Você vê numa parte do filme que ele diz, não, você fez o rei, ele diz, você fez o certo, você dobrou as suas terras, você dobrou as suas posses, você está mais rico. É assim que eles fazem, eles compram as pessoas que podem fazer alguma coisa. E é exatamente o que a gente vê, os políticos, porque o Brasil é tão corrupto? Porque nossos políticos são comprados. Se a Lava Jato continuar, irmão, não vai ficar um ali, vai ser muito pouco, você vai contar nos dedos o número de políticos. Porque todos, de uma forma ou de outra, acabam se vendendo ao sistema, tá certo? O que se passa, senhor telespectador, é que antigamente ainda com transações em dinheiro, cheque. Hoje não. Hoje com o advento, né, e cada vez mais intenso das comunicações através dos computadores, quando se aperta um dedo, né, se põe o dedo numa tecla de computador, transferem-se fortunas de um país para outro, de um ponto para outro do planeta. E o que gira em ativos financeiros é de uma ordem de grandeza em torno de 6 trilhões de dólares. Dia. Isso é muito mais do que o total das transações em comércio e indústria, que chegam a alguma coisa em torno de 2 a 3% desse valor. É evidente que o que se faz então é uma fantasia. Vive-se numa gigantesca, é como se fosse uma mesa de bilhar, uma gigantesca fantasia. A riqueza real está nos países ditos em desenvolvimento, são as riquezas naturais. E delas se apropriam os donos dos ativos financeiros. Assim compraram a Vale do Rio Doce, assim compram terras na Argentina, compram terras no Brasil, e é preciso que nós acordemos para isso. É preciso, eu sei que é dura a frase, mas é preciso ter coragem para enfrentar o sistema financeiro. E enquanto nós permitimos isso, enquanto acreditarmos que vai sair alguma solução do jeito que está, continuando a se submeter a pagar esse juro, não vamos nunca ser soberanos. Ao contrário, vamos ser cada vez mais submissos e escravos do sistema, irmão. Então, por favor, irmão, faça a sua parte. Eu fiz a minha. Arrisca até o conteúdo aqui. Eu vou mostrar pra você aqui. A gente tem uma média aí de 25 mil inscritos. Ao todo temos 30 mil inscritos por mês. E eu perco 4 mil inscritos por mês, porque as pessoas não gostam de ouvir essa verdade. Sabe o que as pessoas gostam de ouvir e ver? É bandeiras. Se você aqui puxar para um lado, olha, tem que barrar esses comunistas safados e fazer isso e aquilo. Isso é o que os caras querem. Mas isso não é a solução. Esquerda e direita, comunismo, socialismo, capitalismo, tudo é usado por eles conforme for a necessidade, ok? Isso foi o próprio sistema que inventou para usar como eles querem. Para mudar, para que as pessoas pensem que realmente não, é porque esse é diferente desse. Não, irmão. O sistema usa cada um deles como bem entende e nas horas necessárias. Não é à toa que você tem os dois países mais fortes totalmente opostos. Ó. Você tem ali o extremo capitalismo nos Estados Unidos e você tem um comunismo na Rússia. Como é que pode? Se um é tão bom e o outro é tão ruim. Um deveria ser bem fraco e o outro bem forte. Mas não, são as duas potências. Por quê? Pense, irmão. Pense, o sistema sempre vem te enganando, tá certo?
desde que você nasceu, e você precisa realmente despertar e acordar. E nós estamos tentando fazer isso aqui de forma humilde, pequenininhos, mas contando com a sua ajuda, e a gente vem conseguindo despertar muitas pessoas. Então, irmão, compartilha, faz parte dessa luta de verdade, não faz só de conta. Quando você só assiste e sai, você está fazendo de conta, mas quando você compartilha, mostra para mais uma pessoa que seja, você sim fez sua parte, você está sendo mais um guerreiro nessa luta. Então, eu vou ficando por aqui, que o nosso Criador acompanhe e proteja vocês durante toda a semana, e sempre voltamos amanhã, se assim Ele permitir. Então, espero vocês aqui, e sempre encarando o sobrenatural. Veja, senhor telespectador, o nosso país é o mais rico do mundo, não é o mais pobre. Ele é o mais rico em água potável, em luz solar, com energia captada nas folhas que pode ser utilizada, como eu acabei de mostrar, né? O nosso país tem uma agricultura que é só estimular um pouquinho e ela produz, não há por que haver fome. Nós temos a maior riqueza mineral do planeta. A que o senhor atribui a situação de pobreza e miséria da população? Claro que é a má gestão. Claro que é ao fato de nós termos títeres governando o país, que são, na verdade, representantes legítimos de um poder monstruoso, que é o sistema financeiro internacional. A nossa proposta é lutar contra isso. É fazer com que o Brasil se coloque de pé e deixemos de ser colônia das multinacionais. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Eu não quero morrer, não! É isso? Não! Fugiremos! Pra sobreviver! Sim! Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade!